acabou de acontecer. Em pé, diante das câmeras de uma conferência internacional em Baku, um dos homens mais poderosos do Irã olhou para o mundo e disparou a frase que está sacudindo gabinetes de inteligência neste exato momento. O acordo de paz, assinado com os Estados Unidos, virou, palavras dele, uma declaração de derrota americana. O nome é Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente do parlamento iraniano, o principal negociador de Teherã na mesa com Washington. E ele não escolheu um bastidor qualquer para dizer isso. Escolheu um palco internacional, com a televisão estatal iraniana transmitindo ao vivo, sabendo exatamente o tamanho do estrago que aquela frase causaria do outro lado do oceano. Porque não é só retórica, é a abertura de uma nova fase de tensão, bem no momento em que o cessar-fogo entre as duas potências ainda está secando a tinta. Um prazo de 60 dias corre agora, decidindo se aquele entendimento vira um tratado definitivo ou se desmorona de novo em mísseis e sirenes. E se desmoronar, a conta não fica só entre Irã e Estados Unidos. Arrasta o Golfo inteiro, o Estreito de Hormuz e 1/5 do petróleo que move o planeta. A resposta para o que está realmente por trás dessa fala e para onde isso pode levar nas próximas semanas está neste vídeo. Mas aviso já, o que está se desdobrando vai muito além de um único homem em um palco no Azerbaijão. Saudações, companheiros. Para não ser pego de surpresa pelas próximas movimentações globais, inscreva-se no canal agora e fique em posição. Voltando ao início, foi em 28 de fevereiro de 2026 que Israel e Estados Unidos lançaram, lado a lado, um ataque coordenado contra múltiplos pontos do território iraniano: Teherã, Isfahan, Qom, Karaj, Kermanshah. 5 frentes abertas quase ao mesmo tempo. Os americanos batizaram a operação de Fúria Épica. Os israelenses chamaram de Leão Rugidor. 2 nomes, um único objetivo declarado: desmontar o programa de mísseis e o avanço nuclear iraniano e, segundo analistas, provocar uma mudança de regime. O alvo mais sensível daquela manhã foi o complexo residencial do líder supremo Ali Khamenei, no poder desde 1989. Horas depois do ataque, o presidente americano declarou que ele havia sido eliminado. A mídia estatal iraniana primeiro negou. Disse que ele estava são e salvo. Mas na manhã seguinte, veio a confirmação que mudou tudo. Khamenei havia sido morto no ataque, junto com outros nomes do alto escalão, incluindo um ex-chefe do Conselho de Segurança Nacional iraniano e, segundo a própria mídia estatal, integrantes da própria família dele. E aí entra o dado que mostra o tamanho real disso. Fontes de inteligência citadas por veículos americanos chegaram a falar em 40 autoridades iranianas atingidas naquela noite, mas com uma ressalva importante. Ninguém tinha certeza absoluta do número. É a velha regra de qualquer correspondente de guerra. Enquanto um lado mostra imagens de satélite, o outro mostra o silêncio. E no meio desse silêncio é que a verdade demora para aparecer. A resposta iraniana não demorou. A Guarda Revolucionária fechou o Estreito de Hormuz, horas depois da confirmação da morte de Khamenei. O país decretou 40 dias de luto, seguidos de 7 dias de celebração. E os mísseis começaram a cruzar o céu em direção a Israel e a bases americanas espalhadas pelo Golfo. Catar, Kuwait, Bahrein, Emirados Árabes Unidos. Os números que saíram dos próprios ministérios de defesa da região impressionam. Os Emirados Árabes Unidos detectaram 165 mísseis balísticos vindos do Irã, conseguindo destruir 152 deles. No mesmo pacote, 541 drones foram detectados e 506 foram derrubados antes de chegar ao alvo. Mesmo assim, 3 trabalhadores estrangeiros, de origem paquistanesa, nepalesa e bengali, caíram nesses ataques. No Kuwait, uma pessoa não resistiu e outras 32 ficaram feridas, todas levadas ao mesmo hospital na província de Al-Ahmad. Em Israel, a cidade de Beit Shemesh foi um dos pontos mais duros da retaliação. Um míssil balístico atingiu uma área residencial, e o serviço de resgate confirmou 8 vidas perdidas e 28 feridos, 2 deles em estado grave. Em Tel Aviv, no mesmo dia 28 de fevereiro, outro ataque tirou a vida de uma mulher e deixou 22 pessoas feridas. Mas tem um detalhe nessa história que poucos estão repetindo. Em algum momento da campanha, o Irã afirmou ter abatido um drone americano modelo MQ-9 Reaper, o tipo de aeronave usada justamente para a vigilância de alvos sensíveis. Um símbolo mais do que um número. Mostrava que, mesmo sob bombardeio pesado, Teherã ainda conseguia acertar de volta. Esse tipo de escalada lembra, e muito, o que aconteceu décadas atrás durante a Guerra do Yom Kippur, quando uma ofensiva relâmpago quase mudou o mapa de poder do Oriente Médio em poucos dias, antes de qualquer mesa de negociação aparecer no horizonte. A diferença é que daquela vez o petróleo simplesmente subiu. Dessa vez, com o Hormuz fechado, o risco era o sistema energético global travar de uma vez. Enquanto isso,
nos bastidores, outra guerra rolava em paralelo, a diplomática. Depois de quase 4 meses de combate, Estados Unidos e Irã chegaram a um texto inicial de entendimento batizado de Memorando de Islamabad. A assinatura aconteceu em meados de junho, de forma eletrônica primeiro, e depois confirmada pessoalmente pelo presidente americano durante a cúpula do G7, em Versalhes, na França, ao lado do presidente francês. Do lado iraniano, foi o presidente Massoud Pezeshkian quem assinou a cópia final. O documento tem 14 pontos. Entre os principais, o fim imediato e permanente das operações militares em todas as frentes, incluindo o Líbano, o levantamento do bloqueio naval americano contra o Irã em até 30 dias, a passagem livre e sem cobrança de embarcações comerciais pelo Estreito de Hormuz por 60 dias, e um prazo de 60 dias, prorrogável por consentimento mútuo, para fechar um acordo definitivo. Tem ainda outro ponto que passou quase despercebido, mas que tem peso estratégico enorme. O texto prevê que os Estados Unidos retirem suas forças das proximidades do território iraniano em até 30 dias depois da assinatura do acordo final. Some isso a liberação de fundos iranianos atualmente bloqueados, estimados entre 100 e 120 bilhões de dólares, segundo fontes ligadas à negociação. E fica mais fácil entender por que Teherã está tratando esse memorando como um troféu, e não como uma simples trégua. Mas o ponto que mais chamou a atenção foi outro: um fundo mínimo de 300 bilhões de dólares para a reconstrução do território iraniano, com participação de parceiros regionais. O próprio presidente americano, na cúpula do G7, tratou de deixar claro que Washington não entraria com dinheiro público nessa conta. A frase dele foi direta: não estamos investindo, não estamos contribuindo com 10 centavos. Segundo fontes ligadas à negociação, a estrutura desse fundo viria majoritariamente de investidores privados internacionais, não do Tesouro americano. O que ninguém esperava era a reação que viria depois, em Baku, no Azerbaijão. Lá, em 24 de junho, o presidente do parlamento iraniano e principal negociador do país, Mohammad Bagher Ghalibaf, subiu ao palco de uma conferência internacional transmitida pela televisão estatal e soltou a frase que está repercutindo em todos os centros de análise estratégica nesse momento. Ele disse que o memorando adquiriu o valor de uma declaração de derrota dos Estados Unidos. Segundo ele, o texto não nasceu de pressão ou de coerção, mas da resistência da nação iraniana frente a Washington. É importante separar duas coisas aqui. O fato é verificável. Ghalibaf disse isso na frente de câmeras em um evento público. O conteúdo da frase, porém, é a leitura política de apenas um dos lados da mesa. Washington não fez nenhuma declaração equivalente reconhecendo a derrota. Pelo contrário, para a Casa Branca, o acordo é apresentado como uma vitória diplomática que encerrou um conflito custoso sem expandir ainda mais a presença militar americana na região. O que devemos observar nas próximas 48 horas é justamente isso: como Washington vai responder, em público, à fala de Ghalibaf. Porque o acordo só tem 60 dias de validade antes de precisar virar um tratado definitivo. E dentro desse prazo, cada detalhe pendente, o destino do programa nuclear iraniano, o cronograma exato de retirada das sanções, o mecanismo de fiscalização internacional, vai ser disputado palmo a palmo nas mesas de negociação em Genebra. No campo prático, os efeitos já aparecem. O mercado de petróleo reage a cada sinal sobre o tráfego em Hormuz, companhias de navegação recalculam rotas, e governos do Golfo monitoram se a trégua realmente vai resistir à pressão política interna iraniana, que trata o memorando como um troféu de guerra, não como um simples cessar-fogo. Enquanto as potências falam em instabilidade, o tabuleiro global se move em silêncio. A cada movimento nesse tabuleiro surge um novo risco à vista. Aqui você entende o que está por trás das manchetes. Mantenha-se em posição e fique em alerta permanente. E se ainda não está inscrito, inscreva-se agora para não perder o próximo alerta.